Eu dei um tema a esta palavra, dominando a natureza carnal. Uma das coisas mais difíceis que existe é você ter domínio sobre a natureza carnal que existe, que habita em você. Apóstolo Paulo, ele, aqui dissertando sobre, aqui no capítulo 7 principalmente, ele começa a dizer e começa a falar desta tremenda guerra existente. Mas só que muitas pessoas não entendem e não entenderam, acham que o apóstolo Paulo simplesmente é uma pessoa também que estava, às vezes, muitos entendem que quando ele diz que aquilo que eu quero eu não faço e aquilo que eu não quero eu faço, muitas pessoas entendem que o apóstolo também estava talvez em pecado, ou pecando, ou fazendo alguma coisa errada, mas não. Só para reavivar a sua memória, no capítulo 7 aqui, e principalmente dos últimos versos, ele está falando da lei. Ou seja, só para te fazer entender um pouco melhor, Paulo está falando sobre a lei. Ele diz que a lei é boa, que a lei é santa, que a lei é perfeita. Mas a lei não tem capacidade alguma de libertar o homem do pecado. Então ele começa a fazer algumas dissertações e ele diz, porque se eu entendo, eu só vou saber o que é pecado na minha vida porque existe uma lei dizendo que aquilo não pode ser feito. Você só vai saber que você não pode furar um sinal de trânsito é porque tem uma lei que diz que você não pode furar um sinal de trânsito, senão você passaria em todo sinal vermelho. Então o que Paulo está dizendo aqui é porque por causa da existência da lei, nós viemos, ou aquelas pessoas vieram a conhecer o pecado. Só que isso não valeu muito na vida deles, porque a lei não foi capaz de trazer aquele entendimento e trazer libertação ao homem. O homem tinha vontade, é o que ele começa a dizer aqui, o homem tem vontade de fazer uma coisa boa, mas ele não faz. Ele tem vontade de ser alguém bom diante de Deus, faz promessa, mas não faz. Então, aqui ele chega nesse momento e diz que miserável, ou seja, ele está falando de um tipo de miséria na vida, mas ainda bem que ele não para no capítulo de número 7, ele termina, e nós vamos ver isso mais à frente, ele termina o capítulo de número 7 dizendo que ele dava graças por Jesus Cristo. Então, se existe Jesus, Jesus é maior do que a lei. Se existe Jesus, agora lá no capítulo 8 ele diz, agora sim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está livre da condenação? Se está, diga amém. Nós somos livres, podemos em Cristo Jesus, todas as coisas, Ele nos diz que nós podemos todas as coisas. Nós temos alguns tipos de misérias importantes, e eu gostaria de falar um pouco, para nós entendermos a nossa vida espiritual em confronto, em contraste, em luta contra a nossa vida carnal. Existe talvez três tipos de misérias mais importantes. A miséria física, a miséria financeira, né? A miséria financeira é quando alguém é totalmente desprovido. O miserável financeiro é aquele que não tem condições de fazer coisa alguma, de comprar nada, de realizar sonho, às vezes, nenhum. Esta pessoa é considerada um miserável, porque ele é dependente de outras pessoas, ele depende de alguém para sobreviver, ele depende de alguém para ter nas suas mãos alguma coisa. Mas não menos importante do que esse tipo de miséria, existe também a miséria moral. É um tipo de miséria que tem atacado muitas pessoas, muitas famílias têm sido atacadas por esse tipo de miséria. Quantos lares nós temos visto oprimidos por pessoas nas drogas, as pessoas nos vícios mais diversos,
pornografia, adultério, prostituição, lascívia, mentiras, engano. Quantas vidas, às vezes, nós temos visto desta maneira, pessoas que estão em uma destas, ou nestas 3 tipos, às vezes, de miséria. E existe a miséria espiritual, que é que, às vezes, Paulo, antes aqui de Jesus, ele estava falando. Esse tipo de miséria também é a pessoa que ela está distante de Deus, é um miserável. Então, quando Jesus, ele diz, quando ele está falando o seu sermão do monte, lá no capítulo 5, ele diz, e você vai ver que é o único lugar na Bíblia aonde a miséria, a pobreza é exaltada. Pastor, mas qual a diferença que existe entre o tipo de miséria que Paulo fala, a miséria do pecado, e o tipo de miséria que Jesus fala, porque ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os miseráveis de espírito, em outra versão. E Jesus conclui dizendo, porque deles é o reino dos céus. Parece que há uma contradição, mas qual a diferença que existe entre os 2 miseráveis? Um miserável que caminha para o inferno e o miserável que caminha para o céu. Qual a diferença existente entre estas 2 pessoas? Eu te digo nesta noite, a diferença que existe é porque o miserável ao qual Jesus está dizendo, ele sabe que é miserável. Ele entende as suas miserabilidades. O outro miserável que caminha para o inferno, não. Ele não sabe que ele é um miserável, que está lá em Apocalipse, pobre, miserável, cego, nu. Ou seja, um nada, e pensa às vezes que está fazendo alguma coisa, que é alguma coisa. E Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres, os miseráveis. O que é o miserável? É aquele que depende dos outros. Como eu disse, o miserável é aquele que ele não consegue realizar os seus próprios desejos. E quando Jesus está dizendo que isto é um bem-aventurado, o de espírito, pobreza de espírito, ele está dizendo que esta pessoa, este pobre, este miserável de espírito, ele chega na conclusão de que ele não é nada, que ele não é ninguém, que ele é um pó, que ele é um verme, que ele não consegue coisa alguma, e ele entende que se Deus não fizer algo por ele, ele não consegue realizar coisa alguma na sua vida. Qual a diferença que existe, pastor? A diferença é que um reconhece a sua pequenez e o outro continua sendo miserável, às vezes grande, às vezes bonitão, às vezes arrogante, às vezes cheio de razão, às vezes cheio de conhecimento, mas caminha para o inferno, enquanto o outro não, reconhece a sua pequenez, se dobra, se coloca de joelho, se coloca na presença de Deus. Eu entendo que se nós estivermos, se nós formos pó, eu entendo que se esse pó for espalhado, ainda assim, se nós reconhecermos a nossa pequenez, Deus vai nos tomar em suas mãos, Ele vai colocar do céu, vai fazer e pegar aquele barro inapropriado e vai colocar um óleo que vem direto do céu, vai reconstruir o nosso vaso e nós vamos ser bênção, nós seremos bênção, porque nós fomos criados para ser bênçãos do Senhor. Tem pessoas que não vão ao médico, ignorantes, eu sei. Eu tenho na família esse tipo de pessoa, muito próximo de mim, que não vão ao médico porque tem medo que o médico ache alguma doença nele. Eu não vou caçar doença, para que eu vou em médico? Vou ficar procurando doença? O infeliz não faz uma revisão, o infeliz não faz lá no médico de 1 ano em ano, de 6 em 6 meses para ver o que está acontecendo
às vezes ele está doente, totalmente doente, mas ele não sabe que está doente. Às vezes ele está totalmente doente de morte e não sabe que está doente. Às vezes nós fazemos as mesmas coisas. Não queremos tomar posição na nossa vida espiritual e achamos que está tudo bem conosco. Não queremos passar por uma avaliação espiritual em nós, porque nós não temos coragem de mudar. Nós não temos coragem de assumir mudanças na nossa vida, porque muitas vezes a mudança vai gerar desconforto em nós. Muitas vezes a mudança vai ter que ter passos decisivos que vai nos tirar dos lugares comuns aonde nós passamos por muito tempo. Mas uma coisa é certa: todo aquele que não tem medo de mudança, todo aquele que não tem medo de recomeços, todo aquele que não tem medo de errar, todo aquele que não tem medo de fazer algo diferente na sua vida, esta pessoa vai ser próspera, vai ser abençoada, vai conquistar, vai ver mais longe, vai chegar mais longe. Por quê? Porque ela não teve medo. O médico dos médicos está nesta noite aqui. Por que nós não podemos colocar o nosso coração nas mãos do Senhor? O salmista que disse: sonda-me, ó Deus, e conhece-me. Sonda-me, coloca, Senhor, uma sonda em mim, vê se tem alguma coisa que não presta, um câncer espiritual que está me matando, ou vai me matar. Senhor, passa uma sonda em mim, vê se há em mim alguma coisa má, e arranca de mim isso, ó Deus. Eu te dou liberdade para o Senhor fazer as mudanças necessárias em nós. Quantos de nós, se falasse, alguém dissesse a nós, que nós seríamos prósperos, abençoados, que nós seríamos pessoas mais talentosas, as pessoas mais prósperas que existem, se nós fizéssemos algumas coisinhas pequenas na nossa vida, e se nós tivéssemos certeza de que isso fosse verdade, o que nós faríamos? A palavra de Deus nos garante e nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por nós. Precisa de transformação na sua vida? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele vai fazer aquilo que é necessário. Ele não vai invadir a minha vida, não vai invadir a sua vida. Ele é gentleman. Ele é alguém que não invade o meu querer, o seu querer, a sua vontade, a nossa vontade. Eu tenho que dizer, eu tenho que abrir a porta, eu tenho que dar permissão, eu tenho que dizer: entra, eu tenho que dizer: tu tens liberdade, tu és o dono destas coisas, senta comigo, caminha comigo, vai, meu Deus, negocia comigo. Senhor, entra no meu dia. Pai, senta aqui do meu lado. Tu és o meu amigo, tu és o meu companheiro, tu és o amado da minha alma. Oh, aleluia. E às vezes nós temos medo desta entrega, como pessoas às vezes têm medo de amar, pessoas têm medo de entregar-se totalmente a um amor, com medo do que vai acontecer. Provavelmente nunca irá acontecer, mas ela tem medo e não se entrega. Às vezes nós fazemos exatamente isso, temos medo. Mas eu tenho que deixar tanta coisa. Você não tem que deixar o que Deus te tirar da sua vida. Ele vai triplicar de coisas melhores e maiores no seu dia a dia, no seu ser. Aleluia. Então Paulo diz: miserável homem que sou. Para Paulo, apenas a vontade e o pensamento de que o pecado poderia mantê-lo prisioneiro em algum momento da sua vida, o deixava totalmente com medo das coisas.
Ele diz miserável, ele olha para a lei e ele vê que ele não conseguiu sair da lei. Ele olha para o lado e vê os seus irmãos, os seus parentes, também da mesma maneira, confiando na lei, fazendo coisas certas. Irmãos, fazer coisas certas não nos leva para o céu. É esquisito isso de dizer. Fazer coisa certa não nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é ter compromisso com Deus. O que nos leva para o céu é acreditar que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. É isso. Oh, aleluia. Infelizmente, quando a gente converte, Deus não nos tira. Por isso que Paulo estava dizendo que miserável. Quando a gente converte, Deus não nos tira a nossa natureza antiga. Não tira. Quando você aceita Jesus, as tentações não acabam na sua vida. Quando você aceita Jesus, seria muito bom, seria fácil a nossa caminhada cristã, e se nós pudéssemos desenvolver o nosso caminho cheio de flores, e sempre o céu à frente e o caminho desimpedido, era só caminhar, seria bom demais, mas não é assim que funciona. Deus seria injusto se assim Ele o fizesse, mas Deus não tira, preste atenção, Deus não tira a nossa natureza antiga. Mas o que Ele faz, pastor? Ele coloca a natureza de Cristo em nós. Agora Ele colocou a natureza de Cristo em mim. Agora eu já não tenho mais uma natureza carnal somente. Eu já não tenho mais uma natureza somente pecadora. Eu já não tenho mais simplesmente uma escolha de vida. Agora eu tenho Jesus na minha vida que faz o balanço. Você já viu as pessoas, tem muitos estudos, mas experimente colocar um copo. Você coloca um copo e coloca exatamente a metade de água nele. E eu te pergunto, a partir daí, no seu olhar, na sua visão, se você olhar para um copo na sua metade, o que você vai ver? Você vai ver um copo meio cheio ou um copo meio vazio? O que vai definir isto é o equilíbrio. É o equilíbrio que existe nisto daí. O Espírito de Deus que habita em nós, agora nós temos, é como se Deus desse para nós e colocasse em nós algo maior, mas nós não entendemos e colocamos o nosso Deus pequenininho no nosso coração, mas Ele habita em nós. E agora nós podemos, Paulo está dizendo, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não possais fazer aquilo que deseja o coração. O que a nossa carne deseja? Você já experimentou orar? Experimente orar 1 hora de joelhos. Carne não ora, carne não gosta de falar com Deus, carne não gosta que o Espírito tome conta da sua natureza. Você dobra o seu joelho, vamos imaginar que você tem no seu coração de falar com Deus durante 1 hora, e você dobra os seus joelhos, os seus pensamentos começam a divagar,
Você começa a dar sono. Você começa a ter pensamentos que extrapolam aquilo que você quer fazer. Você começa a ficar cansado, começa a pensar em outras coisas. E o espírito lutando contra a carne. Há uma guerra aqui existente nesse momento. Muitas vezes nós paramos e o céu continua fechado. Às vezes nós não conseguimos falar com Deus, mas nós levantamos do nosso lugar e não continuamos a orar. Porque carne não gosta de orar. Carne não gosta de coisas espirituais. A carne gosta de coisas que são deste mundo. E ninguém que confirma e continua a olhar para esse mundo, ninguém que não tira os olhos desta terra, preste atenção em mim, ninguém que se preocupa com as coisas desta terra, ninguém que prioriza as coisas desta terra, será capaz de ver, nem de entender as coisas espirituais que Deus tem preparado para você. Depois de uma luta grande, é que você vai começar a conseguir que o Espírito comece a dominar a sua carne. Então você começa a sentir o gozo, você começa a sentir a paz, você começa a sentir o Espírito de Deus fluir na sua vida, você começa a sentir que não precisa mais de palavras, você começa a sentir que não é mais o seu discurso bonito para falar com Deus. Você vai começar a sentir que você não precisa destas coisas para que Ele possa te entender. Foi Ele que te formou, foi Ele que te criou e é Ele que te ensina também. Basta nós começarmos a falar com Ele, mas nós não queremos. Deixamos a carne dominar a nossa própria vida. Deixa eu entrar num tema aqui que eu acho que é muito importante para nós. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino. Foram muitos milagres em minha vida. É um trabalho maravilhoso e eu convido a todas as mulheres para estarem participando conosco todas as segundas-feiras. Olha, é tão bom, gente. Eu não quero perder mais nenhuma, hein? Olha que bom. Não quero perder mais nenhuma. Quarta-feira, o culto da família. Essa igreja é uma igreja que cuida das famílias. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. Durante o culto, nós temos a celebração infantil, um culto feito para a idade dos seus filhos. Então venha nos conhecer, venha conhecer o projeto Catedral Kids, aqui na Igreja Catedral da Família. Adolescente de 12 a 17 anos é que vem estar conosco. Você pai, você mãe, invista nos seus filhos. Nós temos aqui um trabalho maravilhoso. Oi jovens, eu sou o Adriano, líder dos jovens aqui da Catedral da Família na Ricardo Paranhos. Eu estou passando aqui para lhe convidar para participar conosco todos os sábados às 20 horas do nosso culto dos jovens. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Nós somos líderes da Escola da Família. Nós vamos retomar todos os nossos cursos aqui da Catedral a partir de março. Estaremos falando sobre o nosso PCE, Pilares do Casamento Estável, um curso direcionado para casais. Sobre o CRAU, Finanças aos Olhos e a Maneira de Deus. Sobre o ONI, que é curso de noivos. Do Educando Filhos, a Maneira de Deus. É um curso maravilhoso para você aprender princípios e valores para levar para dentro da sua família. Venha estar conosco. Aqui na Catedral da Família nós temos a Vigília Quarto de Guerra realizado toda a última sexta-feira de cada mês. Você é empresário, profissional liberal, autônomo, comerciante,
Nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. Faculdade da Família. Te convido, vem estudar a Palavra de Deus conosco aqui, nos procure pelos nossos contatos. Será um prazer ter você aqui conosco para crescer em Deus através das Sagradas Escrituras. Nós somos líderes do Ministério Recomeçar. Este trabalho é para você que é um solteiro adulto, que é viúvo, que é divorciado. Nós aguardamos vocês toda segunda e quarto sábado do mês. Oi, eu sou a Amanda Vilela, líder do Ministério de Dança da Igreja Catedral da Família. Você é muito bem-vindo, crianças, jovens, adultos. Nós temos turmas desde baby class a adultos. Você é muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, Culto da Família. Você viu aí, querido? Tantas bênçãos essa igreja tem para oferecer a você. Então quero convidar você, querido, você, sua família, sabe, venha para cá. Olha, 2022 será um ano de recomeços, recomeço na tua vida. Aonde você quer recomeçar? Que tal recomeçar uma vida com Cristo? Eu tenho certeza que você terá um ano vitorioso e abençoado. Eu aguardo você aqui na Catedral da Família. O Goianão é a festa do futebol. É paz, é alegria, é gol, é gol. É festa na arquibancada e no coração. Goianão é alegria. Campeonato Goiano de Futebol. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do nosso Goianão. Não, para a paralisia infantil. Sim, para a corrida de 100 metros! Não para gripe. Sim, para minha festa de aniversário. Não para o sarampo. Sim, pro parquinho com os amigos! Não é para doença. Para vida é sim. É muito importante se proteger contra o coronavírus, mas não podemos esquecer da imunização contra outras doenças. Traga sua família aqui no posto de saúde e mantenha o cartão de vacinação em dia. Prefeitura de Aparecida. Trabalho eficiente, cidade inteligente.